a honra de receber a Fernanda Carvalho, que é jornalista e repórter da RBS e ativista do movimento negro há muito tempo, uma pessoa com plenas condições de falar para a gente sobre a representatividade da mulher negra na mídia. Certo? Muito obrigada. Ok, vamos lá então. Bom, boa noite. Alguns é que eu já conheço. E vejo que são pessoas também que passaram por experiências que eu vou dividir aqui. Mas quando a Fernanda, minha xará, falou, né, sobre a proposta desse papo e sobre o que a gente podia falar, eu disse, bom, tem que ser, né? Eu já falo muito sobre mulher negra na mídia, mas tem muito a ver com como eu vivo isso e eu acho que, de uma maneira, consegui fazer essa junção, assim, porque eu vivi isso, primeiro, como espectadora. E a televisão sempre fez parte como faz, né, do brasileiro de uma maneira geral da minha vida. E eu sempre disse que foi a TV que me mostrou o que significava ser negra e o que isso representava na sociedade, né? Porque eu sou, claro, daquela geração dos anos 80, nasci em 80, final de 90, então a gente assistia Xuxa, né? E não tinha referência nenhuma, era daquelas crianças negras que queriam ser paquitas. Isso é muito forte, né? A gente já muito novo entender, ver aquela mãozinha assim dizendo não, esse espaço aqui não é para ti, né? Isso aqui não te pertence. Mas a gente não tinha muito essa noção. Então eu era aquela menina negra que colocava toalha de banho na cabeça, fingia que estava falando no microfone, fazia coreografias. E foi aí que eu comecei a descobrir o que isso significava, né? Como hoje, olhando para trás, como isso é cruel, né? Por muitos anos eu tinha assim uma mágoa nesse sentido, dizer, não, se um dia eu encontrar a Xuxa, vai ser a primeira coisa que eu vou dizer para ela, né? Como ela acabou com a minha infância, com tudo isso. Mas na verdade, eu acho que isso me fez muito forte, né? Mas por uma série de outras coisas, por educação, daqui a pouco até por uma força interna, mas a gente não pode cobrar e exigir que alguém se torne um adulto bem resolvido nesse sentido, tendo essas poucas referências quando criança, né? Isso é muito forte, inclusive, para nós mulheres negras, assim. Enfim, cresci, então, diante dessa televisão com muito pouca referência e eu acho que, olhando para a TV, eu posso entender um pouco assim como as coisas têm acontecido para nós, mulheres negras, especificamente, né? Então, era aquele nada absoluto, uma invisibilidade total. E, depois disso, veio um estereótipo, né? Aí tinham as mulatas do Sargentelli, era tudo muito objetificado, sexualizado, né? A primeira, Chica da Silva. E para nós já era o mais próximo, né, de algo positivo enquanto beleza, enquanto referência de beleza. Eu acho que a Zezé Mota foi uma pioneira nesse sentido. E os anos foram passando, continuei acompanhando, até que resolvi fazer jornalismo, assim, depois no início da fase adulta. E eu até hoje, muita gente me pergunta assim, como é que, né, em quem tu te espelhava e tal. Eu nem sei de onde é que a gente tirava que podia ser, porque a gente não tinha, né? A gente tinha uma, que era a Glória Maria, né? Era a única mesmo, assim. Então, na verdade, eu acho que naquela época, uma mulher negra decidir ser jornalista era por teimosia quase, né? E fiz a faculdade de jornalismo e sempre cobrando muito uma referência, né? Cobrando que a gente tivesse uma representatividade maior, principalmente no jornalismo, porque eu acho que isso tem isso tem efeitos muito graves. Assim como a nossa voz não ser ouvida de uma maneira geral na sociedade, quando isso acontece no jornalismo, eu acho que o jornalismo tem falhas, inclusive, muito sérias. E uma que eu sempre cito é a questão do genocídio da juventude negra. Eu acho que, por exemplo, o jornalismo brasileiro não tratar o genocídio da juventude negra como um problema do Brasil é uma irresponsabilidade, né? E que atinge muito diretamente as mulheres negras. E na faculdade eu sempre trouxe, né, essa questão da negritude de alguma forma. Eu, obviamente, era uma das poucas negras na faculdade.
E vi, né, que se eu não levasse essa temática ali, se eu não trabalhasse isso, mesmo que estivesse só aprendendo também, né, porque naquele momento eu ainda não queria ter essa responsabilidade, né, não cheguei com essa pretensão até. Mas fiz, assim, desde o primeiro semestre eu me lembro que isso esteve sempre muito presente em todos os trabalhos, em todas as temáticas, nas mínimas coisas que eu fazia. E, claro, o que a gente ouvia na faculdade de jornalismo? Que bacana, agora a Glória Maria já pode se aposentar, porque já tem quem substitua ela. E eu ouvia isso e disse, gente, mas tem que ter alguma coisa errada, né? Porque o Brasil tem uma sociedade muito dividida, se a gente olhar em porcentagem mesmo, né? A gente tem 54% que se declaram negros ou pardos e 40 e poucos ali, então, que se declaram brancos, enfim, mulheres e homens também é mais ou menos balanceado. E eu tinha essa noção que eu fazia parte da maioria da população, né? Como é que eu posso ter uma representante e as pessoas dizerem que agora ela pode se aposentar para que eu entre, né? Esse espaço já existe, já pode ser ocupado por uma outra pessoa. E ali eu já comecei a perceber mesmo, assim, que como a gente precisava, né, demarcar essa representatividade, e que isso precisava ser precisava ser buscado, né? E, enfim, me formei e continuei cobrando isso. E continuei, aí criei um blog por conselho de um amigo, ele disse assim, faz um blog, né? Porque até para te exercitar o teu jornalismo, não ficar parada, fazer textos e tal, e enfim, né, isso vai ser bacana. Não era a época dos blogs assim. E foi quando eu criei o Em Negrito, que naquela época eu tinha um romantismo, hoje ele está voltando um pouquinho, eu estou voltando a ser romântica nesse sentido. Mas naquela época eu tinha muito claro, assim, eu digo, gente, se eu explicar, se eu contar para as pessoas o que eu passei como menina negra, o que isso significou e o que isso fez, o que isso teve de efeito em mim enquanto mulher negra, as pessoas vão entender, é tudo muito óbvio. E aí não tem mais espaço para preconceito, não tem espaço para discriminação. É simples, como é que ninguém nunca pensou nisso, né? Então, eu criei um blog, na verdade, para falar com pessoas não negras, para contar, olha só, olha como é traumático tu ter que colocar uma toalha de banho na tua cabeça porque o teu cabelo, tu não enxerga o teu cabelo em lugar nenhum. É lógico, né, que muita gente continua questionando, mas, no fim, o blog me aproximou muito do movimento negro, principalmente aqui, no Rio Grande do Sul, porque eu fiz faculdade em Brasília, então eu não tive essa formação no movimento negro aqui. E, pulando um pouco na história, foi quando eu fui fazer o Nação. Né? Um tempo depois, toda essa proximidade fez com que a Vera conhecesse o meu trabalho. E, quando ela foi fazer, então, deu a proposta na TVE para fazer o Nação, ela me chamou para trabalhar ali. E aí era uma situação muito confortável, né? Porque daí eu era uma jornalista negra. Isso tinha que ser feito por uma jornalista negra. E negra eu já tinha aprendido a ser, nessa altura da vida, porque é um aprendizado, né? A gente elabora isso e continua elaborando ao longo da vida. E fiquei por 4 anos ali nessa proposta muito bacana, que era tirar a invisibilidade do negro gaúcho da história do Rio Grande do Sul. E aí, neste momento, então, já não estou vivendo essa questão da mídia como uma telespectadora apenas, né, mas como alguém que faz parte ali daquele processo. Há alguns meses, ouvindo uma atriz trans, ela falou um negócio que mudou a minha vida, que eu também nunca tinha pensado. Ela disse, existe essa diferença entre visibilidade e representatividade. São 2 coisas completamente diferentes. Ela, enquanto trans, ela se via em programas que sejam programas cômicos, que sejam, né, com aquele personagem caricato na novela, mas ela conseguia se ver. Mas aonde que a gente consegue esse espaço para exercer essa profissão, para estar ali? E eu realmente até então nunca tinha parado para pensar nessa diferença entre visibilidade e representatividade. E aí eu vi que, na verdade, o que eu cobrava muito era visibilidade. A gente precisa se ver. Cadê o cabelo crespo na novela? Cadê a repórter negra no telejornal? E aí, depois de 4 anos de Nação, eu disse, não, eu quero fazer outra coisa. Eu não quero mais. Eu não quero mais ter que ser essa pessoa que faz, que leva esse papel, que explica sempre como é, como é que não é, como é que diz, como é que não diz. A gente cansa um pouco, né, de ser sempre essa pessoa, esse foco de informação. Essa semana, por exemplo, eu estou revivendo isso tudo de novo, né? Não sei se no trabalho de vocês, aí a pessoa quer fazer uma semana da consciência negra, aí procura a gente,
né? E aí pergunto, como é que eu falo isso? Isso aqui está certo? Eu não entendo por que não fazem isso em todos os outros dias do ano, mas, né, pelo menos já é um. E aí cheguei nesse momento, então, e disse, não, eu quero ser só jornalista agora. Eu não quero mais ser a jornalista negra que carrega toda essa questão. Eu quero passar despercebido numa redação, como se isso fosse assim muito fácil. E aí eu joguei isso para o universo e, de alguma forma, um tempo depois, recebi realmente o convite para ancorar o Panorama, que era uma proposta ali da TVE de fazer uma revista eletrônica de 1 hora e tal. E aí caí nessa redação, né? E as redações no Brasil, de uma forma geral, como todos os espaços decisórios, é uma redação de uma maioria branca, obviamente, onde tem muitas mulheres, mas o comando é exercido por homens, né? O editor-chefe, o editor de imagem, que é o cara que tem esse olhar, são homens brancos. E isso reflete, né, como eu falei, da questão do genocídio negro no nosso jornalismo. E aí caí ali naquela redação e disse, tá, vamos lá, agora era isso que eu queria, né? Vou esquecer, ninguém vai ver a parte negra mais, agora eu vou ser só jornalista. E aí, né, como diz o Yuri Marçal, lê do engano, porque não tem como, né? A gente não descola. E além de não descolar, a gente se vê nessa situação, né? Cara, se eu não começar a falar só nisso aqui, vão passar determinadas coisas, né? Tem pautas que não vão ser trazidas, tem pautas que vão passar de um jeito que não vai nos representar, e a gente veste a camiseta de novo, né? Não, então tá, então é esse papel que eu tenho que exercer aqui, então vamos lá. E ali eu vivi coisas incríveis, assim, e uma que eu sempre conto, que eu acho que ilustra bem, foi o dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, né? E aí eu descobri no Panorama que também é o Dia do Colono, que é um dia super significativo para o Rio Grande do Sul. Ok, eu consigo entender a importância do colono para a história do Estado e tal. E aí aí tinha um convidado lá que ia falar do colono no Rio Grande do Sul apenas. Eu digo, gente, olha só, hoje também é Dia da Mulher Negra. Aí ninguém sabia. Aí o editor-chefe, que é um homem branco, disse assim, tá, mas esse dia não é tão importante. Para quem? Né? E se não é tão importante, nós, enquanto jornalistas, qual é o nosso papel para transformar esse dia em algo visível e algo importante? Foi uma briga assada na redação, assim, foi um negócio assim muito, muito, muito complicado, porque realmente aí eles tinham decidido que e era engraçado, entre aspas, porque eu apresentava com uma outra apresentadora que é descendente de italianos. E aí eles acharam uma solução maravilhosa. Então tu fica no estúdio e faz a entrevista com o colono e entra uma entrevista com ela fora, com a secretária, enfim, da Igualdade Racial na época, negra e tal. Eu digo, gente, mas olha que desproporcional. E assim, não vai ficar feio para mim, né? Nós estamos num estado que e não tem como dizer de outro jeito, que é culturalmente racista. A gente tem uma das poucas apresentadoras ou âncoras negras do país inteiro. E aí vocês vão me colocar falando do colono no Dia da Mulher Negra. Mas é esse tipo de coisa que a gente passa, né? Semana passada, por exemplo, eu fiz uma matéria sobre o Bará do mercado. Gente, vocês não têm noção da novela que foi. Eu não sabia, no primeiro momento, por exemplo, eu não sabia que eles não sabiam tanto o que é aquilo ali. Às vezes nunca olharam para o chão, eles não sabem que aquilo existe. Assim, sabe? Assim, é um negócio, quer dizer, sabe? Eu posso não ser católica, mas eu sei que tem uma igreja ali no meio do caminho. Eu olho para ela. Eu percebo que ela está ali. Ela não está invisível para mim. E assim, esse texto passou por muita gente dentro da redação, até que assim eu consegui, porque daí eu estava também, porque é isso, né? Quando a gente está nesse papel da representatividade, tu está no meio do caminho. Tem todo um lado que espera coisas de ti, e tem um outro lado que tu precisa sempre jogar a negritude na mesa ali para dizer, olha só, isso aqui precisa ser pautado, isso aqui existe, essas pessoas cultuam isso aqui, né? E uma das coisas que eu falei, por exemplo, para a última pessoa que passou o meu texto, ela assim, tá, mas, por exemplo, eu não sei, eu não conheço, eu nunca vi isso aqui. Eu digo, sim, mas tu mora num estado que é o estado que mais tem casas de religião no país. Então, tu não conhece, mas se tem algum lugar nesse país em que muita gente conhece, é Porto Alegre. Né? Então, assim, tu não conhecer é um erro teu, não é um problema do Batuque no Rio Grande do Sul. Enfim, saiu a matéria.
Mas isso ilustra muito, né, essa questão da representatividade e da visibilidade. Então, de um tempo para cá, aí sim, como alguém que faz parte dessa mídia, aí fui convidada para trabalhar na RBS, o que por si só já foi um conflito interno, acreditem, né? Segue sendo, eu estou lá há 4 meses, então eu ainda estou tentando, né? Mas quando já era nesse momento que eu queria fazer outras coisas. Encontrei pessoas muito bacanas dentro da redação, por incrível que pareça, né? Isso eu disse ontem também na nossa conversa lá. Eu digo, aí está mais uma falha, talvez, na empresa, porque eu, enquanto espectadora dessa TV, não enxergava essas pessoas aqui nos bastidores. Então, a gente precisa mostrar que essas pessoas preocupadas, engajadas, dispostas a ouvir, trabalham aqui. Porque, assim, lá fora a gente não está percebendo isso. A gente não está se vendo. E aí cheguei ali, foi toda essa questão, e agora como é que vai ser? E aí é muito louco, né? Porque aí eu me deparei com outra questão, que eu dividi com eles ontem, que é o que a gente bate muito na tecla da oportunidade. Até então, eu sempre tinha trabalhado em situações em que eu precisava ser negra para trabalhar naquela área ali do jornalismo. Isso não significa que, para fazer esse tipo de trabalho, a gente possa ser menos competente ou menos esforçada. Mas é isso, eu sabia o que eu estava falando ali naquele espaço. Aí a gente chega num lugar e o mundo é branco, né? Ele é branco, ele não é adaptado para nós, ele não é adaptado para a nossa história. Eles não nos dão esse tempo, né, que a gente tem que correr atrás, então tu cai pronta no negócio e diz vai. Mas esse vai, que é dito para, de repente, quem está na empresa não sei quantos anos, ou quem trabalhou por anos em qualquer outra redação, não pode ser o mesmo para mim. E para algumas pessoas lá dentro eu tive que dizer isso. Eu tive que pegar algumas pessoas e dizer, olha só um pouquinho. Eu vou só te explicar aqui de onde é que eu venho, o que está acontecendo. Eu não estou te dizendo isso para que tu tenha pena de mim, eu não estou te dizendo isso para que tu cobre menos de mim, mas não dá para te me cobrar o mesmo ritmo, porque eu não tenho a mesma caminhada. Eu sei que eu tenho a mesma competência que todo mundo aqui dentro. Eu sei que eu vou me esforçar como todo mundo aqui dentro. Eu sei que eu vou comprar a briga, inclusive, né, de onde eu estou agora, como todo mundo aqui dentro. Agora, não dá, eu não tenho a mesma caminhada, as oportunidades que eu já perdi, eu não tenho como recuperar, a não ser correndo atrás aqui dentro. Né? Então, é muito difícil, né, porque a gente realmente não tem esse tempo, o mundo não nos dá esse tempo, a gente tem que lidar com uma sensação de incompetência que bate na nossa porta por conta do racismo, né, porque até a gente dizer para a gente diante do espelho, não, eu não estou atrás porque eu não sei fazer. Eu não estou atrás porque eu sou lenta ou coisa do tipo. Eu estou atrás porque eu não tive na vida a mesma oportunidade que as pessoas que estão do meu lado. Né? Então, eu vou correr atrás disso, mas ponto. Sabe? Não é culpa minha. Então, eu não posso ficar me martirizando por conta disso. Não posso achar que o mundo está perdido e que eu não vou conseguir, mas eu não posso negar os efeitos do racismo na minha vida profissional, né? E isso não é por culpa minha. E é cansativo, é solitário, né? É um processo muito solitário quando a gente chega. E aí esses bastidores, eu acho que é o que realmente significa a representatividade. Quem sabe eu boto, eu lembro na TVE que a gente não conseguiu fazer, mas na TVE a gente pensou isso, assim, vamos fazer uma agenda de profissionais negros de todas as áreas, né? A Janice, que está aqui, que eu conheço, é assessora de imprensa, é da brigada, daqui a pouco eu quero falar sobre, sei lá, os dados da violência no Estado, por que não pode ser ela? Né? E a gente não busca isso. Então, a gente tem que buscar para nós essa responsabilidade. Eu acho que a questão da representatividade e essa diferença, quando eu botei ali no tema versus, é porque realmente elas não significam a mesma coisa. E a gente precisa buscar as duas coisas, né? Eu acho que na questão da visibilidade, a gente já avançou muito. Assim, as nossas crianças já conseguem ter essa referência muito mais do que nós quando éramos menores. Mas e no processo pensante da coisa? Isso aí ainda falta muito, e isso tem efeitos, né? Eu acho que é um próximo passo, assim, eu acho que a gente está caminhando nesse sentido, mas a gente não pode deixar isso de lado, né? E quando as pessoas perguntam como é que a gente resolve isso, as ações afirmativas estão fazendo muito por isso, né? E estão abrindo esse espaço. Hoje tem empresas, por exemplo, que já fazem processos de seleção com esse recorte, né? Quer dizer, eu não posso ignorar
essa diferença das pessoas de caminhada e de passado. Então, eu preciso avaliar os iguais. Né? Eu não posso jogar todo mundo num caldeirão, porque a gente sabe que o nosso visual afeta. E as pessoas, às vezes, me perguntam isso. Assim, mas não é muito cansativo? É muito cansativo. Mas até isso eu aprendi com o tempo. Né? Hoje eu me permito cansar. Essa coisa que cobram muito da gente. Guerreira, né, tu é forte. Se tu tá lá é para tomar essa pancada na cabeça mesmo. Mas hoje eu me permito, inclusive, dizer assim, não, com isso aqui eu não vou entrar em contato. Então as pessoas perguntam muito se cansa, mas eu vou terminar então dizendo algo que aconteceu hoje. Assim, cansa, mas a gente ouve coisas do tipo. Hoje foi ela era socióloga, eu acho, professora. Nessa semana da Consciência Negra que a gente está fazendo lá na redação. E aí depois ela veio falar comigo. Ela disse, eu preciso tirar uma foto contigo, porque eu tenho uma filha de 4 anos, que ela disse que ela é tua amiga, inclusive, assim, porque ela conversa contigo na TV, e aí ela me chama para te ver quando eu não estou perto da TV e tu aparece, ela me chama, ela grita, e aí depois ela pega qualquer coisa que pareça um microfone e fica entrevistando as bonecas e entrevistando todo mundo dentro de casa. Olha como isso é significativo, né? E aí ela tirou essa foto, a Isha, o nome da filha dela, e disse que ia mostrar para a Isha. E aí ela continuou dizendo, inclusive a minha mãe super te defende, assim, porque desde o Nação ela te acompanha, e hoje a gente estava assistindo o Jornal do Almoço, e tu estava lá no Rubem Berta, num negócio, e ela disse, olha lá, botaram a guria naquele buraco, nesse calor, que era isso que a gente estava mostrando lá no Rubem Berta, um buraco que abriu na rua e não sei o quê. Está lá ela nesse calor, mostrando esse buraco, não sei o quê, e ela sempre que tu pensar em desistir ou tu cansar, tu pensa nisso. Do outro lado, tem uma família que almoça contigo, toma café contigo, janta contigo. E o momento que a gente tem contigo é um momento de afeto. Né? Então, são 2 gerações que estão vivendo isso de maneiras muito diferentes. Olha essa menina, ela não precisou botar a toalha de banho na cabeça, né, para parecer com quem estava na televisão. O cabelo já é parecido com o dela. Ela já tem essa referência de um jeito muito diferente. E fica isso, né? A gente não tá, é um processo muito solitário, mas a gente não está ali sozinho, né? Independente de onde a gente estiver, eu estou falando que é a nossa proposta aqui hoje de falar da mulher negra na mídia, mas eu tenho certeza que quem daqui a pouco é professora numa escola acaba sendo a única professora negra que está ali, e muitos outros espaços onde a gente está, nós somos essa pessoa, essa única mulher negra que está ali. E isso, inclusive, é papo para um outro momento, né? Porque tem muitas mulheres, porque os nossos homens estão morrendo, estão sendo mortos, e eles, às vezes, não chegam onde a gente está chegando. Mas eu acho que é isso, assim, a gente ficar com essa reflexão da gente não parar na visibilidade. Né? É lindo ver a Maju ali, mas aquela foto ela precisa mudar em alguns anos. Não dá para ela ser a única. Né? Aquilo ali precisa refletir mais a sociedade. E o Brasil ele é diverso. Na verdade, a gente ter espaços diversos nos espaços de trabalho, e a mídia é um dele, é só refletir quem a gente é. Né? A gente é essa diversidade. Então, a gente não pode aceitar entrar em determinados espaços e a gente continuar sendo os únicos em 2019. Né? Então, assim, vamos olhar para os bastidores também, quando a gente estiver falando de visibilidade e representatividade, porque isso certamente vai ter um efeito, e aí trazendo para a mídia vai ter um efeito no que é pensado, no que é dito, né, e no que é representado, e como o negro é representado na mídia. A minha família é bem mestiça, né? Então, ele tem de branco a negro, bem mais escuro, né? Então, eles têm um certo problema eles não se aceitam, eu acho. Né? O colorismo é isso que diz que quanto mais claro é a pele, mais aceito a gente é. E as pessoas julgam muito o negro hoje nesse sentido, mas quem inventou isso não foi a gente, né? Foi o próprio racismo. Então, assim, eu acho importante a gente discutir o colorismo sob essa ótica, assim, sabe? Ok, nós somos todos negros aqui e nós temos vários tons, mas existe uma sociedade ali fora que aceita alguns muito mais que outros, né? A questão das relações interraciais também precisam ser vistas por esse olhar. Né? A gente vive numa sociedade que tem um padrão de mulher. Então, assim, é toda uma estrutura, não dá para analisar aquele indivíduo, assim, ele não gosta, ele gosta de pessoas. E aí, por acaso, todas essas pessoas são loiras do olho claro, assim, olha que coincidência. Não, mas isso foi incutido nele por anos e de formas subliminares e explícitas.
né? Então isso também precisa ser analisado e ensinado, assim como nós mulheres negras estamos aprendendo, né? Que o nosso cabelo é bonito e toda a nossa estética é bacana. Isso também precisa ser passado para esse menino que está nos olhando, né? E daí tem uma outra questão também. A gente cobra muito do negro que ele reaja. E nem sempre eu estou pronta para reagir, sabe? Às vezes, o caminho mais fácil é realmente fechar os olhos e fingir que isso não está acontecendo. Se eu tenho a pele um pouco mais clara, isso me facilita, então eu vou fingir que nada disso está acontecendo. E aí o culpado disso não é essa pessoa, esse indivíduo, é o racismo. Se ele vivesse numa sociedade em que a estética dele é respeitada, ele ia se aceitar como ele é e não ia ter esse problema, né? Então a gente nunca pode perder isso de foco, assim. O problema não é dessas pessoas, desses indivíduos, essa é uma reação ao racismo que a gente passa. Acho que é isso.